Histórias reais, sobrenaturais, lendas, mistérios. A luta entre o bem e o mal. Cartas obscuras. E a história de hoje no canal, Cartas Obscuras, Annie Hamilton Byrne, em A Seita. Com uma combinação de manipulação, drogas e lavagem cerebral, Annie convenceu seus seguidores de que era uma figura divina, causando traumas profundos que repercutem até hoje. Em 30 de dezembro de 1921, em uma pequena cidade rural chamada Sale, na Austrália, nasceu Evelyn Grace Victoria Edwards, a quem o mundo mais tarde conheceria como Anne Hamilton Byrne. Seu nascimento ocorreu em uma família profundamente disfuncional. Florence, sua mãe, estava frequentemente em um estado de confusão mental, afirmando ter poderes sobrenaturais, e em uma sociedade que pouco entendia sobre transtornos mentais, era vista como uma médium. Ralph, o pai de Evelyn, era uma presença intermitente, deixando Florence a lidar com a criação dos filhos e seus próprios demônios. Essa ausência paterna, constante, fez com que a jovem Evelyn praticamente criasse seus 6 irmãos, vivendo entre orfanatos e a casa dos pais. A sensação de abandono e o desejo de controlar sua própria vida começaram a brotar ainda cedo. Anos depois, ela trocaria seu nome por Annie e tentaria reescrever sua própria história. Aos 20 anos, após uma juventude mergulhada na dor de um lar despedaçado, Annie decide que precisa de um novo começo. Ela cria uma nova identidade para si, como quem troca de pele, e torna-se Annie Hamilton. Com um novo nome, surge um novo propósito: viver uma vida oposta àquela que conhecera. Sonhava em criar a família perfeita, ter filhos felizes, viver em uma casa com uma cerca branca. Casou-se com Lionel Harris e finalmente começou a viver o que parecia uma vida ideal. Mas, enquanto ela sonhava em expandir sua família com adoção, a tragédia atingiu. Lionel morreu em um acidente de carro a caminho de buscar a criança que adotariam. Desse ponto em diante, uma amargura começou a crescer dentro dela. Annie perdera mais do que um marido. Perdera o controle de sua fantasia. Para recuperar esse controle, ela decidiu que nunca mais deixaria que o destino tomasse algo dela. Nos anos 1960, Annie descobriu o yoga, uma prática que começava a ser moda nos países ocidentais e oferecia a promessa de conexão espiritual e controle. Em sua primeira aula, algo dentro dela pareceu se acender. Estava decidida a não apenas praticar yoga, mas a dominar essa prática e torná-la seu meio para alcançar influência sobre os outros. Logo se tornou instrutora, e suas aulas eram carregadas de fervor espiritual, onde ela pregava sobre um poder superior, explorando a fascinação dos alunos. Em pouco tempo, Annie construiu uma legião de seguidores que a viam como uma guia espiritual, quase divina. Ela percebia o poder que exercia e, com sua confiança inabalável, começou a plantar as sementes do que se tornaria um culto, algo que finalmente lhe daria o controle e a reverência que tanto ansiava. Com o passar dos anos, Annie percebeu que, para expandir seu culto, precisava de influência e recursos. Ela identificou um novo alvo, Dr. Raina Johnson, um professor de física com um fascínio pelo sobrenatural. Decidida a impressioná-lo, ela previu que sua esposa ficaria gravemente doente durante uma viagem planejada para a Índia. Quando a previsão se confirmou, graças a uma doença comum entre turistas, Dr. Johnson ficou convencido de que Annie possuía habilidades extraordinárias. Assim, ele e sua esposa tornaram-se os primeiros recrutas de peso no culto. Logo, Annie usou a influência de Dr. Johnson para atrair mais seguidores, recrutando profissionais poderosos, médicos, advogados, empresários e suas esposas, todos fascinados pela figura carismática de Annie. Juntos, cofundaram a Grande Irmandade Branca, o embrião do culto que mais tarde se chamaria a Família. O culto cresceu e Annie começou a fazer afirmações mais ousadas. Dizia-se a reencarnação feminina de Jesus Cristo e realizava milagres. Ela tinha agora médicos entre seus seguidores, que conseguiam drogas psicotrópicas para alimentar o culto de devoção. Com a ajuda de um psiquiatra devoto, o Dr. Lance Whitaker, Annie começou a usar LSD em cerimônias de iniciação. Durante essas sessões, novos membros eram levados ao limite das alucinações, trancados em salas escuras, até que Annie, vestida em mantos brancos e cercada por fumaça e luzes estrategicamente posicionadas, surgisse como uma figura divina.
Nesse estado alterado de consciência, os novos membros acreditavam realmente que estavam diante de um ser divino. Annie não apenas explorava a vulnerabilidade humana, mas controlava mentes com uma precisão assustadora. E assim, seus seguidores permaneciam fiéis, convencidos de que ela era uma divindade em carne e osso. Em um movimento ousado, Annie persuadiu uma mulher rica chamada Joy a lhe deixar de herança um hospital psiquiátrico, onde ela começou a realizar uma série de crimes perturbadores. Com a ajuda de médicos do culto, Annie começou a monitorar as pacientes grávidas, especialmente adolescentes solteiras, e a roubar os recém-nascidos sob o pretexto de que essas jovens eram incapazes de criar seus filhos. A partir daí, Annie começou a construir sua família, criando um exército de crianças que passariam a vê-la como mãe. Muitos seguidores, inclusive, eram convencidos a entregar seus próprios filhos para Annie, que forjava documentos para que as crianças acreditassem que eram suas filhas biológicas. Em pouco tempo, Annie possuía uma legião de crianças sob seu domínio e as criava de forma rígida, com uma disciplina abusiva e desumana. A família, ideal que sempre sonhara, estava finalmente tomando forma, mas à custa de um terror inimaginável. Annie adquiriu uma propriedade isolada nas profundezas de uma floresta, conhecida como Uptop, onde mantinha as crianças longe de qualquer contato com o mundo exterior. Lá, sob a supervisão de tias devotas do culto, elas eram obrigadas a seguir um regime militar. O dia começava às 5 da manhã, com yoga, sermões e atividades que serviam para doutriná-las e manter o controle psicológico de Annie sobre elas. O café da manhã só era servido após horas de atividades, consistindo em frutas e vegetais cozidos. A desnutrição era apenas uma das formas de abuso, pois as crianças também enfrentavam castigos físicos severos, incluindo espancamentos e torturas psicológicas. As punições eram aplicadas pelas tias, enquanto Annie aparecia apenas ocasionalmente, mantendo sua imagem de mãe distante e amorosa. Nesse cenário sombrio, as crianças não tinham noção do mundo exterior, vivendo em uma bolha de controle total. Ela queria que seus filhos fossem o mais magros, esqueléticos e desnutridos possível, especialmente as meninas. Ela era muito dura com as garotas, nunca queria que elas engordassem, e se alguma das crianças engordasse, a comida era racionada e elas recebiam metade do que recebiam antes, o que era basicamente nada. As crianças eram obrigadas a sorrir e todas deveriam se comportar de maneira impecável. Foto: reprodução. As outras crianças imploravam as tias para que dessem mais comida a Cassandra, uma das meninas que Annie insistia em chamar de fora do padrão, mas Annie não estava gostando nada disso e disse que Cassandra nunca deveria pesar mais do que 3 pedras até atingir a altura de 1,80 m ou mais. Ela também drogava as crianças com LSD. As crianças de 8 ou 9 anos recebiam LSD 2 vezes por dia e tinham delírios, alucinações, suavam muito, tremiam, ouviam vozes e ficavam completamente perdidas. Algumas crianças ficavam sentadas e olhavam pela janela por horas e não se moviam. Na maioria das vezes, quando estavam sob o efeito do LSD, elas não diziam uma palavra. Sua personalidade simplesmente desaparecia. Eram apenas cascas vazias. As meninas eram convencidas de que seus corpos estavam mudando e que quando entravam na puberdade eram feios e que quando começassem a menstruar não receberiam absorventes, tampões, panos e nem nada do tipo. Annie frequentemente acusava as meninas de serem lésbicas se elas se vestissem de determinada maneira. Também as acusava de andar de determinada forma para atrair os homens. E essas acusações começavam desde os 5 anos de idade. Essas crianças, especialmente as meninas, cresceram odiando a si mesmas, odiando quem elas eram e a aparência que tinham, e começaram a se automutilar porque achavam que mereciam aquilo. Além disso, esfregavam suas feridas na terra e não recebiam qualquer amparo para o tratamento de infecções. Com a necessidade de mostrar uma imagem perfeita de família, Annie obrigava todas as crianças a tingirem o cabelo de loiro platinado e usarem roupas padronizadas, apagando qualquer sinal de individualidade. Elas também passavam por aulas de dicção para adquirir um sotaque britânico. Esse controle visual era parte de uma estratégia para impressionar novos seguidores e vender a imagem de uma família unida e harmoniosa, embora a realidade fosse muito mais sombria. Nos vídeos e fotos, as crianças eram forçadas a sorrir e fingir alegria, enquanto nas sombras da propriedade enfrentavam o horror diário de um abuso implacável. Sarah e Lynn,
duas das crianças mais velhas, começaram a perceber que o culto não era tudo o que lhes ensinaram. Durante escapadas noturnas, elas conseguiam acessar o mundo exterior e ver como era a vida de crianças normais. Essas fugas foram o início de uma rebelião interna que envolveu as crianças, aumentando a tensão na comunidade isolada. Quando Annie descobriu as escapadas, tentou que Sarah fosse expulsa. Ela a abandonou com frieza, afirmando que Sarah não era mais sua filha. Contudo, Sarah e Liane, vendendo a expulsão como uma libertação, foram até a polícia e revelaram os horrores do culto. Em 14 de agosto de 1987, com o testemunho de Sarah e Liane, a polícia invadiu o complexo Up Top. As crianças, aterrorizadas com a chegada dos policiais devido ao medo de que eles fossem incutidos, resistiram inicialmente. Mas ao serem retiradas daquele inferno, finalmente conseguiram livres. Durante a operação, as tias foram presas e outras propriedades do culto foram vasculhadas, revelando um imenso estoque de drogas e informações sobre o funcionamento da seita. Annie e Bill fugiram para Nova York, onde foram encontrados por anos fora do alcance da justiça australiana. Cassandra, uma das crianças mais novas, estava gravemente desnutrida e sofreu de uma condição chamada nanismo psicossocial, mas com o tratamento adequado, começou a se recuperar. Os serviços sociais da Austrália cuidaram das crianças com dedicação, mantendo-as unidas e criando um ambiente de acolhimento e cura. Embora houvesse relatos detalhados das crianças e vastas evidências de abusos, o sistema judicial australiano encontrou muitos desafios para levar Annie e Bill à justiça. As acusações mais graves foram prescritas e os promotores pretendiam apenas condená-los por falsificação de documentos. A sentença foi revoltante. Uma multa de $5.000, uma proteção que em nada reflete a gravidade dos crimes cometidos. Annie saiu livre e até mesmo as tias receberam apenas pequenas deliberações. No final, a influência de Annie no sistema judiciário encontrou forte e sua fortuna permitiu-lhe viver uma vida tranquila e confortável até sua morte, em 2019. A história dos sobreviventes do culto à família é tão trágica quanto inspiradora, e o impacto de sua libertação, comemorada anualmente no dia 14 de agosto como o Dia da Liberdade, mostra a resiliência dessas pessoas. Vários ex-membros do culto buscam construir vidas plenas e realizar seus sonhos, apesar de traumas e cicatrizes emocionais. Ben Shenton, resgatado aos 15 anos, casou-se, tem 2 filhos e hoje é um membro devoto de sua igreja local, trabalhando como gerente de projetos na IBM. Lenny, uma das pernas que escapou do culto, também seguiu em frente. Casou-se, teve filhos e se formou na universidade, onde construiu uma carreira na indústria da construção. Anna Ree, rede biológica de Bill, estudou cinema, trabalhou como professora de inglês no Japão e hoje vive com sua família na Austrália. Rebecca, rede biológica de Annie, conseguiu processar Annie e recebeu uma indenização de $250.000. Sarah, a primeira criança roubada e peça fundamental na queda do culto, transformou sua vida em uma missão de conscientização. Ela escreveu um livro que expôs os abusos que sofreu, estudou medicina, tornou-se médica e dedicou boa parte de seu tempo ao voluntariado em países como Índia e Tailândia, ajudando refugiados. Sarah também conseguiu reconectar-se com sua mãe biológica, um momento profundamente comovente em sua vida. Contudo, o trauma a acompanhou para sempre. Ela lutou contra o vício em medicamentos, tentou tirar a própria vida em 2004, o que resultou na perda de uma perna. Em 2016, aos 46 anos, Sarah faleceu devido à insuficiência cardíaca, provavelmente causada pelas complicações decorrentes de seu histórico de tentativas de suicídio e vício. Infelizmente, a trajetória dos sobreviventes de A Família foi marcada tanto por superação quanto por sofrimento profundo, com alguns ex-membros tendo perdido a batalha para o trauma, optando por tirar a própria vida. Para muitos deles, as cicatrizes físicas e emocionais são um lembrete constante da crueldade que suportaram. Apesar de Annie Hamilton Byrne nunca ter tirado uma vida diretamente, ela causou danos irreparáveis, deixando um rastro de destruição que impactou profundamente aqueles que escaparam. Se você gostou dessa história, deixe aqui seus comentários, não deixe de se inscrever no canal Cartas Obscuras, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. Obrigado.